Hoje é um dia muito triste para o esporte, pessoas. Perdemos um dos maiores da história do futebol e o maior jogador da história argentina, né? E já vou explicar porque ele é o maior. Dom Diego Maradona faleceu hoje aos 60 anos de idade devido a uma parada cardiorrespiratória. Isso foi confirmado pelo jornal argentino Clarín. E hoje é uma notícia muito triste, né? É um ano de 2020 que a gente perdeu muita gente, até o esporte no início do ano perdemos o Kobe Bryant. E agora perdemos o maior futebolista argentino de todos os tempos. Quando eu digo maior, não quero dizer melhor. Nem, né, só o fato de ser o maior não quer dizer que ele seja o melhor futebolista da história da Argentina. Eu explicarei isso no fim do vídeo, mas é uma notícia que choca muito, né? A gente sabia que o estado de saúde do Maradona não era muito bom, né? Ele esteve no hospital recentemente, precisou passar por um procedimento cirúrgico. E a gente viu o tamanho dele, né, para os argentinos, ao fato de que tinha gente acampando no hospital para saber notícias dele, né? Ele é uma pessoa que era extremamente querida, acho que nenhuma pessoa teve o afeto do país argentino como o Maradona tinha. Quando teve a notícia do médico que saiu lá fora para confirmar que a cirurgia tinha sido boa, né, tinha sido um sucesso, o pessoal estava comemorando como se fosse gol de Copa do Mundo. E infelizmente parece que a saúde dele piorou nesses dias e ele veio a falecer, né? E muita gente não entende como o Maradona tem um tamanho tão grande assim, né? Porque olhando assim os números dele, né? O Messi hoje, propriamente, tem o dobro de gols que o Maradona tem, né? O próprio Pelé tem muito mais, mas ele mesmo assim é comparado ao Pelé. Ele foi o primeiro jogador acho que, da história a começar a ameaçar o reinado do Pelé como o rei do futebol, né? E, obviamente, assim, o Maradona ter morrido cedo, né? 60 anos não é uma idade muito avançada, deve-se muito ele ter cuidado muito mal dele, né? Ele tinha problemas com vício de drogas, isso afetou até a própria carreira dele. A carreira dele teve até um fim prematuro muito por causa das drogas, em especial a cocaína, e isso acabou atrapalhando, comprometendo demais ele. E ele poderia ter tido números muito melhores se não tivesse tido tantos problemas pessoais também. Ele vale lembrar que ele tem duas filhas que ele até hoje não reconheceu. É uma situação muito complicada. Mas entender o tamanho dele, a gente tem que entender um pouco das situações que a Argentina passava, né? Porque quando ele ganhou esse tamanho foi na Copa de 86, né? Que a Argentina ganhou seu segundo título. A Argentina tinha sido campeã em 78 com o Beckenbauer, né? O Beckenbauer tinha sido o líder daquela seleção. Agora, em 86, o Maradona tinha sido o grande líder da seleção. E lá a Argentina pegaria nas semifinais a Inglaterra. Aquele que seria o grande jogo da carreira do Diego Maradona, né? Por 2 gols. A La Mano de Dios, que ele literalmente dá um bate com a mão na bola, o árbitro não vê, na época não tinha VAR, e faz o gol, e aquele gol antológico, né, que é um dos gols mais lindos da história do futebol, que ele sai driblando todos. Mas o peso daquela partida não foi só pelos gols, e sim porque era a Inglaterra nas semifinais. Caso vocês não saibam, o primeiro título do Flamengo em 81 na Libertadores, não havia times argentinos, né? O Flamengo não tinha ganhado de nenhum time argentino na época, né? Porque não houve participação dos argentinos, por causa da Guerra das Malvinas, e era contra a Inglaterra. Aí, desde aquele dia, houve um conflito muito político, muito grande, assim, há um ódio muito grande da Argentina com a Inglaterra. A rivalidade entre os dois em campo, propriamente, é muito maior que a da Argentina com o Brasil. O Brasil, por exemplo, assim, na Argentina, dane-se mesmo, né? Não é um clima de rivalidade, não está longe de ser a maior rivalidade da história do futebol mundial. Isso aí é mentira. Isso é uma coisa muito inventada pela nossa mídia. A Argentina propriamente tem mais rivalidade com a Inglaterra, com o Uruguai, entre outros países. Lá eles existem um conflito mesmo, assim, uma coisa assim que é muito séria. Tipo uma coisa como River e Boca, né? Uma coisa que, aquela rivalidade mesmo. O Boca, quando o River foi rebaixado, chegou a fazer funeral do River Plate, né? Assim, o River Plate foi rebaixado e estava fazendo funeral lá, né, colocando um caixão com o escudo do River. Quando o River perdeu a final da Libertadores para o Flamengo, eles distribuíram máscara com o rosto do Gabigol. Isso é uma rivalidade. No Brasil, a gente não existia isso. Mas com a Inglaterra, a gente não existia. E ele foi o herói daquela partida. Ele foi o jogador que acabou com a Inglaterra naquela partida. E foi lá assim, que ele se consagrou como um grande herói. E nisso, por ele ter sido campeão da Copa do Mundo, né, nesse sentido, contra a Inglaterra na semifinal, todo aquele clima, e ter sido o grande jogador daquela Copa, fez com que ele fosse o grande herói da Argentina. Porque o Messi, ele pode ter seu artilheiro máximo da Argentina, o maior assistente da história da Argentina. Eu acho que ele tem um peso muito importante para a Argentina. Muita gente coloca nele aquele cargo de não ter títulos, mas ele não foi o herói, né? Até que a Argentina sobre ele só teve o ouro olímpico, né, como título de verdade, né? Uma Copa América, a Copa do Mundo. O Maradona ganhou a Copa do Mundo na época que a Guerra das Malvinas era uma coisa recente. Hoje talvez isso não tenha tanto impacto. É um cara assim que se destacava muito, uma capacidade de dribles, arrancadas, uma finalização fantástica.
era um gênio, o Dom Diego Maradona, mas infelizmente, como eu disse, não cuidava bem da saúde, uma vida pessoal conturbada, isso provavelmente leva a problemas psicológicos, que uma coisa leva a outra, leva às drogas. Ele sempre teve muitos problemas, né? Muita gente que não viu Maradona jogar se lembra da curta carreira e não bem sucedida dele como técnico. Ele foi até técnico da Argentina em 2010. Eu chego a falar que dele ter sido técnico em 2010 vem mais pelo fato de a AFA não ter dinheiro para contratar um grande técnico do que por um motivo emocional. Óbvio que tinha, mas ele era conhecido mais por muita gente aqui que não tinha visto ele jogar pelo fracasso naquela Copa. A Argentina saiu das quartas de final sendo goleada pela Alemanha de 4-0, teve até faixa no Cristo Redentor de fica Maradona em provocação, e ele como técnico nunca deu certo, né? E assim, infelizmente ele nos deixa cedo, né? Infelizmente é isso. É o que acontece, é a vida. O Maradona tem uma história que assim tem que ser reverenciada. Obviamente, assim, as pessoas podem também lembrar dele, né, como uma pessoa com influências políticas ruins. Vamos lembrar que ele é amigo pessoal do ditador da Venezuela. Mas agora eu acho que é hora de se lembrar, pelo menos, das coisas boas dele, da importância que ele teve para o esporte. Eu tenho certeza de que a carreira dele, os feitos dele, tudo que ele construiu em campo, motivou muita gente a gostar de futebol. Criou uma geração de fãs, de novos jogadores que se inspiraram nele. Eu acho que é nisso que a gente tem que mirar agora, né? Eu acho que vamos lembrar das pessoas primeiro pelas coisas boas, né? Eu acho que isso a gente tem que levar em consideração primeiro. Eu sei que era uma pessoa com defeitos, eu já falei aqui do que aconteceu com ele, a vida pessoal ruim, mas era, antes de tudo disso também, um futebolista da primeira prateleira da história do futebol mundial, e hoje perdemos ele, né? Descanse em paz, Dom Diego Maradona, e que seu legado viva para sempre como um dos maiores futebolistas de todos os tempos.